Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre os adubos e as adubações com molibdênio. O nosso grupo é composto pela Adriele, por mim, Karina, pela Daniele e pelo Ítalo. Bem, vamos falar um pouquinho sobre as funções do molibdênio. Ele atua diretamente no processo da fixação biológica do nitrogênio, como precursor da síntese da nitrogenase, que é uma enzima responsável em quebrar as ligações do nitrogênio atmosférico, dando as condições para que esse elemento seja convertido para as formas que a planta consegue absorver, que é a forma de nitrato e a forma do amônio. Outro processo fisiológico em que o molibdênio vai atuar é na assimilação do nitrogênio. Ele participa na síntese e na ativação de outras duas enzimas, que são a nitrito-redutase e a nitrato-redutase, e essas enzimas são responsáveis em converter o N-nítrico em N-amoniacal, e posteriormente será convertido em aminoácidos e em proteínas na planta. Ele também vai influenciar na viabilidade do grão de pólen e, consequentemente, causar impacto na produtividade das plantas. O molibdênio, ele é desfavorecido em solos mais ácidos. Quando tem o pH do solo mais baixo, ou seja, mais ácido, o molibdênio ele vai ficar menos disponível para as plantas, porque ele vai estar absorvido aos óxidos de ferro. E no momento da absorção pelas plantas, vai haver uma competição com o sulfato também. E isso vai dificultar a disponibilidade desse elemento para as plantas, tornando mais difícil que a planta consiga suprir as suas necessidades desse elemento. Os sintomas da deficiência do molibdênio são muito semelhantes aos sintomas da deficiência de nitrogênio, tendo em vista que ele é um micronutriente que participa muito ativamente, como já foi dito, da disponibilidade e da assimilação do macroelemento que é o nitrogênio. Falando um pouquinho sobre as deficiências que são apresentadas, as folhas continuam numa coloração verde, elas mantêm essa coloração, porém elas vão se deformando, e isso ocorre devido à morte de algumas células parenquimáticas. Também há uma redução no tamanho das folhas. Elas vão apresentar clorose e alguns mosqueados na coloração marrom, podendo ser na folha inteira ou em algumas partes dela. Também vão surgir algumas zonas necróticas nas pontas das folhas que vão se estender e, consequentemente, vai ocorrer a morte da folha, provocando a queda prematura. Vale lembrar também que o excesso do molibdênio também pode ser tóxico para os animais e também para as sementes em germinação, uma vez que esse elemento prejudica a absorção e a translocação do ferro na planta. Tão importante quanto saber que é preciso suplementar com o molibdênio, é preciso saber quando aplicá-lo. Esse elemento geralmente é aplicado por tratamento de semente, no suco de plantio ou nos estágios iniciais de desenvolvimento das plantas, do V2 ao V4. Isso pode estar ligado diretamente no processo fisiológico de disponibilidade e assimilação do nitrogênio. Por isso, é de suma importância o fornecimento do molibdênio no desenvolvimento inicial da cultura. Em alguns campos com produção de sementes, esse elemento também pode ser disponibilizado na fase de enchimento de grãos, tendo em vista que busca ter uma melhor condição para as sementes originadas através dessas plantas, para atingir uma melhor qualidade fisiológica e impactando em um melhor vigor da semente. Bom, dando sequência ao assunto, como que o molibdênio ele é extraído, né? Através do minério de molibdenita, ele é extraído e moído. Depois disso, ele vai passar por um processo de queima de sulfeto em ambiente com oxigênio, que vai gerar óxido. E esse processo se chama ustulação. Depois desse processo, ele vai virar um trióxido de molibdênio. E após isso, ele pode se tornar diversos fertilizantes, através da adição de outros elementos. Por exemplo, a adição do NaOH vai virar molibdato de sódio, que tem 39% de molibdênio. Quando eu adiciono NH4 e uma hidroxila, vai se tornar molibdato de amônio. Então, assim, conforme o elemento que foi adicionado, vai se transformar em outra opção de adubo. E tem duas opções aqui que se tornam o molibdênio silicato e o oxisulfato, eles têm uma quantidade muito, muito pequena de molibdênio. Então, eles quase não são utilizados. E agora aqui eu vou mostrar alguns produtos mais utilizados na adubação de molibdênio, que é o molibdato de sódio, que eu falei anteriormente, que tem 39% de molibdênio. O molibdato de amônio, que tem 52%. O molibdato de monoetanolamina, também tem 52%.
o trióxido de molibdênio, que tem 57%, molibdato de cálcio, 48%, molibdênio quelato, tem 3% apenas, e as fritas, que é variável a quantidade de molibdênio presente nele. Outra coisa interessante disso aqui é quanto à solubilidade desses produtos, pois isso influencia na forma que ele vai ser utilizado. Eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. As formas de utilização. Os mais utilizados nas adubações é o molibdato de sódio de amônio, e também o trióxido de molibdênio, e também alguns fertilizantes compostos que têm na sua composição molibdênio, como são as fritas. Essas formas podem ser supridas às plantas como adubo de solo ou pulverização foliar, dependendo da solubilidade que ele tem. Os mais solúveis pode ser foliar e no solo. Os que são mais insolúveis, somente no solo. Por exemplo, o molibdato de sódio e amônio, que é solúvel em água, pode ser no solo e foliar. O óxido de molibdênio e as fritas são insolúveis, então apenas via solo. Estratégia de utilização. O molibdênio, a gente sabe que ele tem uma importância muito grande na cultura da soja. Então, eu trouxe ela aqui como exemplo de uma estratégia. E, normalmente, nessa cultura, se utiliza o molibdato de sódio ou o molibdato de amônio. E eles podem ser aplicados em 2 tempos. Pode ser junto com a abrasivo de risóbio, que é o inoculante, né, nas sementes, ou via foliar, em até 15 dias após semeadura. Isso aí eu vou escolher conforme a minha situação, né? A minha necessidade. Então, pessoal, a Dani trouxe aí algumas formas de aplicação de molibdênio. E agora eu vou estar passando aqui rapidinho a dissertação, que é até do Cobiniano, que ele fez da adubação foliar com molibdênio, que é uma forma de estar fazendo adubação. Os objetivos dele, ele queria saber qual era a ótima dose de molibdênio e o nível crítico dele na folha e na semente, e avaliar a resposta das variabilidades e dos teores de nitrogênio e fósforo na folha e na semente frente à adubação com molibdênio. Foi um esquema fatorial 2/7, tinha 2 cultivares de feijão, carioca e rosinha, e ele fez 7 doses de molibdênio, 0, 20, 40, 80, 160, 240 e 320 gramas por hectare. Ele utilizou o molibdato de sódio, como a Dani falou ali atrás, ele fez a aplicação via foliar, e 20 dias após a emergência em todos os tratamentos. E também fez uma adubação de fundação no sulco com 500 kg da forma 4,14,8 no sulco de plantio. Os resultados que ele teve o resultado que a dose estimada de 12 gramas por hectare de molibdênio proporcionou um aumento de 7,47 na massa de 1.000 grãos em relação ao testemunho, que foi o incremento da utilização do molibdênio. Já na média de vagens, foi obtido que a melhor dose foi de 60 gramas por hectare de molibdênio. Passando isso, não teve resultados muito interessantes. E concluiu, então, que a adubação molibdítica influenciou positivamente, né, a produção do feijoeiro, sendo que a dose ótima estimada foi de 126 gramas por hectare. E o teor de nitrogênio da folha da semente não foi influenciado pela aplicação, e também não houve efeito significativo do teor de fósforo na folha, que era um dos objetivos do trabalho. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre um artigo que teve como título Aplicação de molibdênio via semente e seus efeitos na nodulação, atividade enzimática e qualidade de semente. Esse artigo foi feito por Chagas e colaboradores. O objetivo do trabalho foi avaliar a atividade da enzima nitrato redutase, os caracteres agronômicos e a qualidade fisiológica de sementes produzidas a partir de plantas oriundas de sementes tratadas com diferentes doses de molibdênio. O experimento ele foi realizado em blocos casualizados, com 4 repetições, onde os tratamentos foram constituídos de 5 doses de molibdato de sódio, sendo as doses de 0, 16, 32, 48 e 60 gramas para cada 5 kg de semente. E a cultivar de soja utilizada foi a CCGL TEC 5936 e PRO. As sementes elas foram tratadas com as doses de molibdato de sódio, um fungicida e um polímero. Após 24 horas das sementes serem tratadas, foi realizada a inoculação com bradyrhizóbio. Posteriormente, já foi realizada a semeadura. A realização foi realizado coletas de folhas no estágio reprodutivo L2 para avaliação da atividade de nitrato redutase. E as plantas restantes foram cultivadas até a fase de maturação fisiológica de campo, para assim fazer as avaliações dos caracteres agronômicos e da qualidade fisiológica das sementes produzidas. Os resultados. As doses de molibdênio aplicadas via semente, no momento da semeadura, não influenciaram no vigor das sementes produzidas. Porém, as doses de molibdênio promoveram um aumento na expressão da atividade enzima nitrato redutase e também proporcionaram um acréscimo na produção das vagens por plantas. E também afetaram positivamente a variável peso de 1.000 sementes até a dose de 48,3 gramas para cada 100 kg de semente.
E era isso, que são as referências que nós usamos para a elaboração do trabalho, e muito obrigada pela atenção.